Maravilhoso Deus de misericórdia, agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por mais um sábado, por estarmos aqui reunidos, priorizando a nossa integração, priorizando o aprendizado, o conhecimento, que tão gentilmente nos cedeste. Os nossos anciãos, a nossa anciã, vem trazendo informações muito valiosas. As informações e os conhecimentos que precisamos ter, que tão gentilmente, na tua misericórdia, Deus dos céus, nos deste, a partir de 2014, para que aceitemos e entendamos. E hoje vamos tratar de mais um assunto dessa caixa que nos colocaste em 2014, para que possamos seguir, para que possamos entender o decreto dominical. Gratos somos por mais um dia de vida, por mais um sábado, por mais esse estudo. Senhor, que teu Santo Espírito esteja entre nós e que eu possa ser usada segundo a tua vontade. Que tenhamos sabedoria, a sabedoria que vem do alto dos céus. Agradecemos por tudo e pedimos a tua presença conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar o estudo de hoje e, como vocês devem ter visto, o estudo de hoje trata do Gamergate, né? O que seria o Gamergate, né? E por que estudar sobre Gamergate? Porque quando fala gamer, a gente já sabe que é relacionado a games, né? A jogos. E vem a primeira pergunta, né? Por que estudar sobre jogos? Para fazer uma interpretação breve de tudo aquilo que a nossa anciã vem trazendo para nós a respeito de 2014, nós temos uma representação assim, 2014, e colocando aqui 1989, né, do movimento, iniciando em 1989, 2021, aqui. Vamos colocar até esse limite aqui, né? Então, nós podemos entender, através das explicações e dos estudos que a Anciã Tese vem nos trazendo, esse período de 1989 até 2014 foi um período para que nós aceitássemos a data. Que nós aceitássemos todo um aprendizado aqui para que nós chegássemos em 2014 aceitando esta data, aceitando datas, né? 2014 ficou muito bem marcado para a gente a partir dos estudos na nossa anciã tese. De 2014 a 2021, todo esse período de tempo foi para que nós aceitássemos o conteúdo. Toda essa preparação nesse período de tempo para que nós aceitássemos o conteúdo. E dentro desses estudos, dentro desse entendimento, nós podemos ver aqui que nós tínhamos uma caixa, né, que nos foi entregue, mas essa caixa estava fechada e nós deveríamos aceitar receber e aceitar data. Entender que nós teríamos que confiar naquilo que viria
nesta data. A partir daí, quando essa caixa é aberta, nós temos 26 conteúdos desta caixa. Dentre eles, a Ancient Tess listou muito bem todos eles que são muito importantes para nós. Dentro desta caixa, um dos conteúdos era justamente o Gamergate. Então, a partir de 2014, é um ponto, né? Um ponto significante, e essa data tem um ponto de partida para nós, né? Um ponto de virada para nós. E vamos começar a falar sobre o Gamergate. O título, na verdade, é o Gamergate e a ascensão da extrema-direita. Tudo isso está ligado. Nós não vamos conseguir entender sobre a ascensão da extrema-direita, nem aceitar todos os acontecimentos até aqui, se nós não entendermos o Gamergate. Então, a gente já falou sobre o significado de 2014, que foi um ano crucial em nossa linha de profecia. Acontecimentos importantes no desenvolvimento da mensagem podem ser rastreados em 2014. Podemos também acompanhar o desenvolvimento da lei dominical, do decreto dominical, que, como tem sido enfatizado em estudos recentes, compreende mais do que os protestantes apóstatas. Quase todos nós viemos de uma história cristã, aderimos a um movimento cristão, e as pessoas a quem nos opusemos e que se opuseram a nós foram cristãos. Assim, temos estado em uma bolha. Nós já conversamos sobre isso antes, né? A bolha cristã. Quando todos nós viemos, quase todos nós que viemos dessa história cristã, temos tido a tendência de ver o protestantismo apóstata, o cristianismo mais amplamente, como sendo a fonte e a causa dos maiores problemas do mundo: o racismo, o sexismo e a homofobia. Precisamos sair dessa perspectiva estreita e ver que a principal ameaça nos Estados Unidos não são os evangélicos. Eles são uma ameaça e estão em cena. Mas, mais do que o seu voto, é necessário para que a direita mantenha o poder e impulsione sua agenda. Nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos sair dessa perspectiva estreita, fazendo isso à medida que nos aproximamos do decreto dominical, para que possamos ajudar os adventistas a verem claramente, sair de sua bolha religiosa e também para poder conectar com os netineus, muitos dos quais não são de origem cristã. O elemento certo que tem desempenhado um papel fundamental no apoio ao Trump, nos ataques aos direitos dos mais vulneráveis, que são os mais jovens, os ateus, libertários e antifeministas. Um desenvolvimento que nós podemos rastrear para chegar a isso é o Gamergate. Mas antes de entrar no Gamergate, vamos entrar para ter algum conhecimento, nos familiarizarmos com alguns dos termos que vão ser usados aqui. O Gamergate. O Gamergate é sobre ética no mundo dos jogos. Vou escrever aqui. Já tem o Gamergate, mas eu vou colocar aqui. Tá? O Gamergate é sobre ética no mundo dos jogos. Nós podemos imaginar um portal de jogo. E ali, nesse portão, nós podemos imaginar assim, que estão os jogadores, né? Gamergate, um portão de jogadores, né? Que é o gamer. E
nesse portal, eles estão sentados no portal, vendo essa corrupção no mundo dos jogos. E nós vamos falar sobre que corrupção é essa que eles estão vendo. Isso tudo essa corrupção é entre os desenvolvedores de jogos e a mídia do jogo. A mídia do jogo é aquela que analisa os jogos, que revisa os jogos, que faz a crítica, né? E com essa crítica positiva ou negativa, esse jogo vai ser mais usado, mais indicado ou não. Os jogadores, eles estão olhando para essas duas partes, né? Eles estão olhando para os desenvolvedores de jogos, aqueles que criam jogos, criam a mídia dos desenvolvedores do jogo, e para a mídia do jogo. A mídia do jogo é aqueles que são repórteres, são analistas, são aqueles que vão analisar o jogo, vão criticar o jogo, né? E esses jogadores estão no portal olhando para esses dois e alegando que estão vendo, né, que está sendo promovido outros desenvolvedores de jogos para o seu próprio benefício, como se a mídia e os desenvolvedores de jogos estivessem encontrando outros provedores de jogos, que não aquele que já era usual para esses jogadores que já estavam, né, nesse rol, nesse meio, né? E o problema da corrupção está justamente aí, para eles. Este nome se tornou, o Gamergate, se tornou uma arma e se transformou em um movimento que recrutou várias pessoas, né? E aí nós temos o hashtag Gamergate. Vou colocar aqui só o hashtag. Hashtag é esse sinal, né? Para quem não conhece. Está dando para ver? Fico na dúvida aqui. Mas o hashtag é esse sinal. E o hashtag Gamergate foi criado no Twitter. E nós veremos quem criou esse hashtag. Para iniciar, nós vamos falar de plataformas digitais. Plataformas digitais. E dentro dessas plataformas digitais, nós temos o Twitter. É uma plataforma de mídia social online, onde você pode compartilhar mensagens que são chamadas de tweets, né? E então, usando a hashtag, permite que você, a hashtag na frente de uma palavra, permite que você se conecte com outros, que permite que você se conecte com outras pessoas, outros usuários do Twitter, e assim você lê e compartilha sobre o mesmo assunto. Vinculando, você se vincula a outras pessoas que também usam essa palavra, né? Esse hashtag na frente desta palavra. Então, você vai se direcionar para esse assunto. Numa imagem geral, até voltando para falar do Gamergate, o hashtag Gamergate não era uma campanha de assédio online. Ele não iniciou, né? Não era para ter iniciado assim, porque o intuito do hashtag não era o assédio online, né? E sim essa facilidade de as pessoas se conectarem, ler e compartilhar do mesmo assunto. O Twitter, ele é visitado por uma quantidade enorme de pessoas, ele tem uma quantidade enorme de usuários, são 200 milhões de usuários. 200 milhões de usuários por dia. Depois nós vamos falar sobre uma outra plataforma digital.
essa plataforma digital, essa próxima, eu não vou falar tanto sobre ela, porque é mais conhecida, é mais popular. E eu acho que todos aqui conhecem sobre o YouTube. O YouTube é uma plataforma onde nós podemos compartilhar vídeos, e o desenvolvedor do YouTube é a Google, desde 2005, o Google. E o lançamento, o lançamento foi em 2005, mas o desenvolvedor foi o Google em 2006. Então, tem 17 anos o YouTube. Um slogan me chamou a atenção quando pesquisando, porque não sou expert em nada disso, tá, gente? Como todos vocês, pesquisando, preparando, estudo, nós aprendemos e dividimos, né, o entendimento. O slogan me chamou muito a atenção, o slogan do YouTube. O slogan do YouTube é Broadcast Yourself, ou transmitir-se a si mesmo. É bem diferente, porque eu nunca pensei, não sei se é uma coisa só minha. Mas já nos faz pensar diferentes, né, sobre essas plataformas e tentar ter uma análise mais profunda sobre tudo que usamos, né? Que, na verdade, seria... Passamos do YouTube para o Reddit. O Reddit, eu acredito que não seja tão popular entre nós. A nossa anciã teve uma parte de um estudo de Vespers, né, dos estudos vespertinos, que dos estudos de Vespers, melhor não tentar Vésperas, né? Que ela deu um espaço, né, para que a Raquel pudesse dar uma explicação sobre o Reddit, porque quando a gente vai tratar de Gamergate, vai ser citado, é preciso entender, né? Na visão geral, o Reddit é uma plataforma em que os usuários são anônimos, mas existe uma forma de descobri-los. Tem um nome de usuário para você entrar no Reddit, né? Eles são considerados anônimos, mas para você entrar, você vai precisar ter um nome de usuário. Dentro dessa plataforma do Reddit, há pessoas... dentro dessa plataforma do Reddit, tem pequenos subreddits. O que são? Eles são como uma pequena comunidade. E se a pessoa que gosta, né? Você entra no Reddit, tem um post. E se você gosta do que está postado, né? As pessoas dessa comunidade, elas podem votar. Você entra, gosta do que está postado, desse post, e você vota nele. E então passa por um ranking. E quanto mais votado, quanto mais cotado esse post, finalmente ele vai ficar visível e apresentado no site do Reddit. Então, é uma questão realmente de votação, né? De ver, de postar, de apoiar aquele assunto, aquele post. Essa é uma visão básica do Reddit. Depois nós temos o 4chan. O 4chan, ele é um fórum de qualquer coisa. Qualquer coisa, uma espécie de avanço do Reddit, porque considerada, né, pelos usuários um avanço do Reddit, porque você realmente não tem nome de usuário, né? O 4chan, no seu layout, no seu plano, no seu arranjo, o esquema do 4chan, a operação fundamental não é muito diferente do Reddit.
Então, o site é dividido em tópicos, onde os usuários vão discutir diferentes temas. E, mensalmente, 22 milhões de pessoas visitam o 4chan. Então, ele tem visitantes mensais de 22 milhões de pessoas. E são 900 mil posts por dia. Os usuários publicam anonimamente as postagens mais recentes, anonimamente, sendo que as postagens mais recentes aparecendo acima das mais antigas. Então, mais recente vai sendo uma postagem, ela vai aparecendo e vai cair, as outras vão caindo como mais antigas. Ele é dividido em subfóruns, né? E cada um tem o seu próprio conteúdo. Um conteúdo específico e com seu próprio... Cada subfórum tem o seu próprio conteúdo específico e diretrizes. O cadastro não é disponível. Então, você não pode enviar mensagens para outros usuários e realmente não pode estabelecer qualquer relação social com eles, a menos que você revele sua identidade de algum tipo. Mas o seu anonimato e limite de idade é acima de 18 anos, sendo assim totalmente não seguro para adolescentes. De acordo com o site do 4chan e as estatísticas que eles apresentam nesse site, grande maioria de seus usuários são homens, com formação universitária e interesse em cultura japonesa, videogames, quadrinhos, tecnologia, a maioria em língua inglesa. Os países que mais usam são Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e Austrália. O site também vê um tráfego considerável da Alemanha, Suíça e França. Esse é o 4chan. Agora vamos falar de 8chan. Do número 8, 8chan. O 8chan é um quadro de mensagens da extrema-direita que é um bastião do discurso do ódio. Né? O que é um bastião? O que é um baluarte? É uma arquitetura, uma fortaleza, algo que serve de defesa, que sustenta alguma coisa. Então, o 8chan é um quadro de mensagens da extrema-direita que é um bastião do discurso do ódio. Esse é um tipo diferente de fórum ou de site que você pode autopublicar. Você pode se autopublicar, onde você pode blogar, escrever uma espécie de entrada como um diário. Depois disso, nós temos WordPress. Alguns nomes diferentes, né? Mas nós precisamos, para acompanhar os versos com entendimento, nós precisamos ter o conhecimento, né? Apesar de não usarmos, nós estarmos familiarizados. É uma plataforma bastante, o WordPress é uma plataforma bastante utilizada na produção de conteúdo, sendo uma das principais ferramentas para a criação de sites, páginas eletrônicas, blogs. Ela é considerada como um sistema gerador de conteúdo. É o CMS, mais popular que existe. A popularização do WordPress se dá devido, entre outras, o seu tipo de licença, um código aberto, facilidade de uso e a versatilidade. Depois nós temos, eu vou falar só para que nós tenhamos conhecimento dessa palavra, que no decorrer da apresentação surgindo, já sabemos sobre o que estamos falando. Nós vamos falar que dentro dessas plataformas digitais, dentro dessas plataformas de mídia, nós temos uma palavra que é doxing. Em inglês seria com 2x.
Nós não estamos familiarizados, talvez, né? Não posso falar por todos, não sei vocês, no momento ainda não podemos conversar, mas vamos conversar muito em breve. É uma palavra usada nas mídias sociais, doxing. É a prática de pesquisar e transmitir dados privados, especialmente informações identificáveis sobre um indivíduo ou uma organização. Está intimamente relacionado com a vigilância na internet e hacktivismo. Pode ser exercido por várias razões. Sempre tem um lado que poderia ser o lado mais usado, que é o lado bom, né? Mas nós sabemos também que dentro da internet, e tratando-se de Gamergate, nós vamos ver muito o lado ruim dessas coisas, né? Pode ser exercido por várias razões. Ajudar a exercer a lei, num caso, né, que seja feita uma pesquisa para exercer a lei, para trazer provas. Ajudar a exercer a lei, análise de negócios, extorsão, coerção, assédio, humilhação online. Então, o que está literalmente, que nós vamos tratar aqui, ligado ao doxing, é o assédio, quando estivermos falando aqui, nós vamos estar tratando disso, e humilhação online. É como se essas pessoas, quando usam, né, o doxing, uma pessoa quando usa o doxing, agir como vigilante da justiça. Aí vamos saber da justiça, né, que aquilo que pode ser usado para o bem também pode ser usado para o mal, como a gente está falando de assédio e humilhação online, não é coisa boa. Que justiça é essa? Sendo assim, pode ser um cybercrime, que seria um crime cibernético, com a investigação legítima por motivos como pode ser um crime cibernético. Pode também ser usada como investigação legítima por motivos jurídicos ou comerciais. Então, tanto pode ser usado como um crime cibernético, como também como uma investigação legítima, né? O doxing, ele tem muitas vezes conotação negativa, como aqui, quando tratar de doxing, é conotação negativa, porque pode ser empregado como tática de vingança por meio da violação da privacidade. Outro termo que pode ser usado, que vai ser usado, né, e que, ao mencionar, nós iremos reconhecer vendo antes, porque aqui eram plataformas digitais, aqui nós já estamos tratando de termos, né? O doxing, e outro seria MRA, que em inglês seria Men's Rights Activism. Mas para nós já tratamos com os vídeos traduzidos, direito dos homens. Também apresentações que a Gabi tem feito, a Bárbara, nós temos visto sobre isso. E é considerado uma corrente tóxica, essa MRA. Então, eu vou trazer esses termos agora, foi a preparação para a gente entrar no nosso estudo a respeito de Gamergate e a ascensão da extrema-direita. Nós não podemos compreender a ascensão de Trump ou o nacionalismo radical da direita dos Estados Unidos sem compreender o Gamergate. O Gamergate foi uma campanha de assédio online, inicialmente realizada através do uso da hashtag Gamergate, que promovia o sexismo e o antiprogressivismo na cultura dos videogames. A partir de agosto de 2014, a campanha teve como alvo as mulheres da indústria de videogame, notadamente as desenvolvedoras de jogos, como Zoe Kim, Brianna Wu
e a crítica de mídia feminista Anita Sarkeesian. A campanha de assédio incluiu doxing, ameaças de estupro e ameaças de morte. O Gamergate é visto como uma reação de direita contra o progressivismo. Os proponentes do Gamergate, os Gamergaters, eles afirmam que era um movimento social, mas não tinham líderes ou manifesto. E as declarações que afirmavam representar Gamergate foram inconsistentes e infundadas. Gamergate é descrito como uma guerra cultural pela diversificação cultural, reconhecimento artístico, feminismo nos videogames, crítica social nos videogames e a identidade social dos jogadores. Muitos apoiadores do Gamergate se opõem à crescente influência do feminismo na cultura dos videogames. Gamergate ligou figuras dentro e fora da indústria de jogos e se concentrarem em métodos para lidar com o assédio online, de minimizar os danos e prevenir os eventos similares. A introdução para o Gamergate. Nós vamos começar falando de Steve Bannon. E Steve Bannon é uma figura que, para a gente, não é estranha, né? Vou segurar aqui de uma forma que você possa ver bem. Dá para ver bem? Steve Bannon trabalhou para uma empresa de jogos chamada Internet Game Entertainment, em Hong Kong, em 2005. A IGE. E não fazia, essa empresa não fazia videogames, mas estava envolvida na mineração de ouro no World of Warcraft, é o nome do jogo. No World of Warcraft é um jogo online muito popular, onde pessoas de todo mundo interagem umas com as outras. O propósito também de mostrar aqui a figura de Steve Bannon é porque nós temos falado sempre, né? E a Anciã vem nos trazendo, que é bom que nós também vejamos essas pessoas, né? Que nós reconheçamos a imagem dessas pessoas também. Então, esse é o Steve Bannon. Já ouvimos falar do Steve Bannon através da Anciã Tess, quando ela trazia sobre a Cambridge Analytica. O Steve Bannon, ele trabalhou para essa empresa de Hong Kong e ele isso foi um conselheiro de Trump. E o World of Warcraft, esse jogo online muito popular, as pessoas de todo mundo interagem umas com as outras enquanto jogam. A IGE empregou centenas de trabalhadores chineses baratos para jogar o jogo e ganhar ouro, que poderia ser usado no jogo, era parte do jogo, para comprar prêmios especiais, que seriam armas, armaduras e etc. Porque já imaginando World War, guerra mundial. Então, que prêmio você pode ter num jogo de guerra mundial, né? Os prêmios eram armas mais potentes, armaduras, e depois vender o ouro deste jogo de vídeo aos jogadores por dinheiro real. O que acontece? Isso criou uma maneira de que aqueles jogadores que tinham dinheiro podiam se adiantar àqueles que estavam apenas jogando honestamente. Aquele jogador que tinha dinheiro, ele entrava por fora, através disso que foi criado pelo Steve Bannon nessa empresa IGE, esses jogadores podiam comprar esses ouros, sem estar ganhando realmente, alcançando ter esses ouros, né? Através do jogo honesto. E isso criou uma forma desonesta no jogo. Isso foi um negócio sério, apoiado pela Goldman Sachs, que é uma empresa que investiu. O Steve Bannon conseguiu convencer essa empresa, Goldman Sachs, a investir 60 milhões de dólares em empreendimento nessa forma de desonesta, né? De vender ouro do jogo. Muitos dentro dessa comunidade de jogos sentiram que isso era injusto
e eles se organizaram em plataformas e fóruns online para pressionar as empresas de jogos a acabar com essa prática. Então, no início, quando nós falávamos dos jogadores que estavam ali no Gamergate, no portal, olhando, eles estavam vendo coisas como essa aqui, né? Entre os provedores de jogos, né, os criadores de jogos, a mídia, e também aqui, no caso, nessas empresas que promoviam burlar, né, por assim dizer, aqueles que estavam jogando honestamente. E muitos dentro das comunidades de jogos sentiram que isso era injusto e eles se organizaram em plataformas e fóruns online para pressionar as empresas de jogos a acabar com essa prática. As empresas de jogos cederam à pressão e proibiram a prática e acabaram com os negócios de Bannon, nesse sentido. Então, o Bannon, em 2005, né? Que foi em 2005. É o Bannon da IGE. A empresa não pertencia a ele. Ele fazia parte da empresa, né? Ele chegou para essa empresa em 2005. Mas essa experiência o despertou para o poder e o potencial do que ele chamou de homens brancos sem raízes, que passam todo o seu tempo na internet. Ele sentiu que, se seu impulso e entusiasmo pudessem ser aproveitados, eles poderiam se tornar uma força poderosa na política. Mas essa demografia não estava interessada na política da época. Então, esses jogadores, eles não estavam interessados na política da época. Eles estavam interessados nos jogos. Os jogos, para eles, eram uma fuga do mundo real, na qual muitos deles se sentiam alienados. O veículo de Bannon para potencializá-los seria a Breitbart. E ele teve sua oportunidade de fazê-lo em 2014, com a controvérsia do Gamergate. Bannon percebeu que poderia montar o descontentamento contra o feminismo nos jogos para redirecioná-los para a esfera política. O que é a Breitbart? Breitbart, em 2007, ele foi um membro fundador da Breitbart News, um site de notícias, opiniões e comentários de extrema-direita. Então, a gente pode vir aqui em 2007. Vou colocar. Breitbart. Então, aqui o Steve Bannon tem início com a Breitbart. E ali, como já disse, né, se tornou um site de notícias, de opiniões e comentários da extrema-direita. Em março de 2012, após a morte do fundador da Breitbart, Bannon tornou-se presidente executivo da Breitbart News LLC, a empresa matriz da Breitbart News. Então, agora, em 2012, Bannon já é o presidente executivo. Sob sua liderança, o tom editorial da Breitbart, esse site de notícias, tornou-se mais nacionalista e também se tornou cada vez mais amigável com a extrema-direita. Em 2016, Bannon declarou o website como a plataforma para a extrema-direita. Então, a gente poderia colocar um adendozinho ali, eu não vou entrar com isso, mas em 2016 o Bannon já declarou a plataforma para a extrema-direita como sendo o Breitbart. Bannon começou a fazer esforços para atrair esses jogadores raivosos e abusivos para Breitbart e radicalizá-los para o nacionalismo da direita. Bannon começou a fazer seus esforços para atrair esses jogadores raivosos e abusivos
para Breitbart e radicalizá-los para o nacionalismo da direita. Sua ponte entre eles e a direita foi Milo Yiannopoulos, que Bannon contratou para ser o editor técnico da Breitbart. Ele trabalhou para a Breitbart de 2014 a 2017. Então, conforme estamos vendo aqui, a pessoa, né, que Bannon usou para fazer, né, essa ligação entre fazer a ponte entre a Breitbart e a extrema-direita foi Milo Yiannopoulos. Ele contratou esse Milo Yiannopoulos em 2014. Os artigos de Yiannopoulos assumiram uma atitude contraditória em relação aos jogadores. Quem era Milo Yiannopoulos? Ele foi um comentarista e orador político, palestrante, popular, associado à extrema-direita, e seus discursos e escritos frequentemente ridicularizam o islamismo, o feminismo, a justiça social e o politicamente correto. Ele é um apoiador convicto da liberdade de expressão. Ele é britânico e conservador. Então, a partir do momento que o Bannon contratou o Milo Yiannopoulos, os artigos, a partir do momento que Bannon contratou Milo Yiannopoulos, os artigos do Yiannopoulos assumiram uma atitude contraditória em relação aos jogadores, rotulando-os como pessoas fechadas e excluídas da sociedade, mas também como indivíduos poderosos que se posicionam contra a corrupção dentro da sua comunidade. Eram indivíduos simples que queriam uma imprensa justa na comunidade de jogos, que significava tanto para eles estar nessa comunidade de jogos, mas eles eram também como libertários naturais, que tomavam uma posição contra o marxismo cultural e a tirania da esquerda. Ele reencenou as queixas centrais do Gamergate, como questões de libertinagem, cultura e nacionalismo econômico. Então, nós podemos ver em 2014... nós podemos colocar bem ali o Gamergate e podemos relacionar com o Milo Yiannopoulos. Eu não vou colocar ali agora. Em 2014, Yiannopoulos emergiu como um ator principal na controvérsia do Gamergate, através do seu trabalho na Breitbart, tornando-se um dos mais vocais dos apoiadores do Gamergate. Yiannopoulos empregou Gamergate como base para ataques online contra mulheres e seu papel no Gamergate lhe permitiu tornar-se uma das figuras centrais no crescimento da extrema-direita. Aí nós vamos começar a colocar aqui as primeiras figuras públicas assim, de alta repercussão e como surgiu essa hashtag Gamergate. E essas pessoas são 3 mulheres: Anita Sarkeesian, Zoe Kim e Brianna Wu. A Anita Sarkeesian, ela é uma crítica, ela é uma crítica da mídia feminista canadense americana, oradora pública, né, palestrante. Ela é fundadora do Frequency Feminist. É um site que hospeda vídeos e comentários analisando retratos de mulheres na cultura popular. Em maio de 2012, Sarkeesian anunciou que estava iniciando uma campanha de financiamento para uma série de vídeos chamada
tropas contra mulheres no videogame. Ela falou sobre seu amor pelos videogames, mas também sobre como a comunidade de jogos de um lado ruim da comunidade de jogos. Muitos jogos tendem a reforçar e ampliar as ideias sexistas e misóginas sobre as mulheres, ela disse. Considerando o papel cada vez mais central desempenhado pelos videogames em nossa sociedade, Sarkeesian disse que planejava criar uma série de 5 vídeos para ver como as mulheres são retratadas, desde a donzela em apuros até a ajudante sexy, passando pela vilã e, mais além, os problemas começaram logo em seguida. Então, ela propôs, né, criar uma série de 5 vídeos para ver como as mulheres são retratadas nos games, né, nos jogos. Eu vou repetir, como donzela em apuros, até a ajudante sexy, passando pela vilã e mais além. Os problemas começaram logo em seguida, que ela anunciou, né, que planejava criar essas séries. Os problemas começaram logo em seguida. Um exército de odiosos trolls, e agora eu vou explicar o que é um troll, porque aqui eu não coloquei, né? Um troll, na gíria da internet, é uma pessoa que publica mensagens inflamatórias, não verdadeiras, nem sinceras, e degradativas, alheias, com respeito a outras pessoas. Mensagens tópicas em uma comunidade online, são tópicas e típicas, né? Porque é o assunto mais tratado também em algumas comunidades online, tais como a mídia social do Twitter, Facebook, Instagram e etc. Um grupo de notícias, um fórum, uma sala de bate-papo, de videogame online ou um blog. Então, nós podemos encontrar o troll sendo usado, sendo praticado, né? Essa publicação inflamatória que não é verdadeira, nessas mídias. No Twitter, eu não coloquei ali Facebook, no Instagram, e em grupo de notícias, como salas de bate-papo de videogame, online ou blogs, com a intenção de provocar os leitores a exibirem respostas emocionais ou manipular a percepção dos outros. Isto é, normalmente, para a diversão do troll. Ou, como em português, né, usa falar de trollar, né? Vem de trollar. Ou para alcançar um resultado específico, como interromper as atividades online de um rival ou manipular o processo político. Mesmo assim, o risco pela internet também pode ser definido como propositalmente causando confusão ou dano a outros usuários online, e sem nenhuma razão. Então, voltamos ao que eu estava trazendo, porque eu fui explicar sobre o troll, porque eu disse aqui que a partir do momento que a Anita Sarkeesian ela revelou, né, que ela iria fazer uma série de 5 vídeos para ver como as mulheres são retratadas nos games, um exército de trolls acordaram, encontraram-se online e lançaram uma cruzada de assédio, visando não apenas os sábios, mas todos aqueles que questionaram sua visão de como o mundo do jogo devia ser. A sensação era de que os videogames eram algo como um último bastião para os homens, e até mesmo isso estava sendo tirado deles. É como se isso fosse o último bastião, os videogames, e agora até mesmo isso estava sendo tirado deles. As mulheres estavam se filtrando, porque a partir do momento que ela ia dar a opinião, que ela ia fazer esses vídeos, ia mostrar como era mulher, e mostrar principalmente sobre a misoginia, então isso não iria agradar.
Isso não agradou, né, a esses homens, e a maioria deles. E eles começaram a usar dos trolls, né, para poder denegri-la. E a sensação que ela teve, né, que está sendo passada aqui, a sensação que se tem é que para os homens isso parecia o último bastião que estava sendo tirado deles, né, a última muralha, né, a última proteção que estava sendo tirado deles, tirando aquela liberdade que eles tinham nos jogos, né, até então que as mulheres não estavam ali. Em 2013, Zoe Kim, uma desenvolvedora independente de jogos, lançou um título chamado Depression Quest, um jogo focado em texto projetado para transmitir a experiência da depressão através de uma série de cenários fictícios, baseado em parte na própria experiência da Kim com a doença. Respostas só um minutinho. Baseados na própria experiência da Kim com a doença. Ela, então, criou, né, em 2013, ela desenvolveu, sendo uma desenvolvedora independente, desenvolveu um jogo que era focado em transmitir experiência na depressão, através de uma série de cenários, né? O jogo recebeu críticas positivas na mídia de jogos, mas enfrentou reações online de jogadores que não gostaram de sua saída dos formatos típicos de jogo, enfatizando a violência e a habilidade, e que se opuseram às intrusões políticas na cultura do jogo. Kim foi submetida a vários meses de assédio após a liberação, né, do jogo que ela criou, incluindo ameaças de estupro e morte. Kim documentou o assédio que ela recebeu e falou abertamente à mídia sobre o assunto. Mas isso levou, né, o que levou ela a abusos abusos mais intensos contra ela nas plataformas digitais, incluindo a postagem do seu endereço residencial online. Ela acabou fugindo de sua casa por medo de sua segurança. A polêmica que viria a ser conhecida como Gamergate começou em 2014, quando o ex-namorado de Kim, então aqui a gente vai ver como começou o Gamergate, que se chama Aaron Johnny. Então, a polêmica do Gamergate começou em 2014, quando o ex-namorado de Kim, após sua separação, começou a acusá-la de tê-lo traído, dormindo com um repórter de uma revista de vídeo para obter críticas positivas para o seu jogo, o Depression Quest. Então, ele acusou esse Aaron Johnny, ele acusou a Zoe Kim disso, e o ex-namorado, ele revelou mais tarde que ele não tinha provas para esse conflito de interesses sexuais, e também foi revelado que o jornalista em questão não havia revisto nenhum dos jogos de Zoe Kim até aquele momento. Mas a partir do momento que ele deu início ao Gamergate, já estava feito aí todo o trabalho errado, né? Todo o estrago com a vida da Zoe Kim neste contexto, né? E a vida pessoal também, porque ele divulgou o endereço pessoal dela também, né? A Zoe Kim, ela recebeu também, como a gente viu antes, ela recebeu muitas mensagens de ódio, ela foi impedida de participar em palestras, e
o triste disso tudo é que essas mulheres, ainda que elas tentassem enfrentar a situação, elas não tinham defesa, elas não eram acolhidas, sendo defendidas, primeiro porque não há, né, tudo é muito novo, entre aspas, né, para uma defesa, para uma proteção, né, que no direito civis essa pessoa fosse protegida, né, então ela foi impedida porque ligava-se, fazia declarações de que iria atacar o lugar onde elas estavam palestrando e prejudicou totalmente a vida dessas mulheres, né. Em meados de 2014, Brianna Wu, outra desenvolvedora independente de jogos, postou tweets que eram críticos da misoginia no Gamergate. Misoginia do Gamergate, né? Do jogador, né? Nesse caso aqui, no Gamergate. Que eram críticos... Não, em meados de 2014, Brianna Wu, outra desenvolvedora independente de jogos, postou tweets que eram críticos da misoginia do Gamergate. Seu endereço residencial e outras informações da identificação foram postadas no 8chan, que a gente viu, né, sobre o 8chan, que é uma plataforma sem identificação, né? Então, a pessoa que colocou não tem a identificação, mas ela, o endereço residencial dela foi usado para colocar lá, para identificá-la. Outras informações também foram postadas no 8chan como retaliação por ela zombar do Gamergate. Na verdade, ela expressou, né, a opinião do que ela estava vendo, do que acontecia dentro, né, do Gamergate, e como eram os Gamergaters, mas ela foi retaliada. Eles viram como ela estivesse zombando. Seu endereço residencial e outras informações de identificação foram postadas no 8chan como retaliação. Yu tornou-se, então, alvo de ameaças de estupro e morte. Essas ameaças vinham através do Twitter e em outros lugares. Após contatar a polícia, Yu fugiu de sua casa com seu marido, dizendo que não permitiria que as ameaças a intimidassem para o silêncio. Ela anunciou uma recompensa de $11 mil por informações que levassem a uma condenação para aqueles envolvidos no seu assédio e criou um fundo legal para ajudar outras desenvolvedoras de jogos que tenham sido assediados online. A partir de abril de 2016, Wu ainda estava recebendo ameaças em tal volume que ela empregou um grupo de pessoas, montou um staff em tempo integral para documentar, para estarem documentando aqui esses doxings, né? O Gabriel colocou ali, que a gente falou antes, né? Sobre o assédio e a humilhação online. Os métodos do Gamergate, o significado, esses ataques contra a Sarkeja, a Kim, a Zoe Kim e também, né, a Brianna Wu e outros, marcaram o início de uma mudança cultural e um marco-chave no que algumas pessoas consideram o declínio do discurso civil. Os trolls, que a gente já falou também, da internet, não sei como falar em português, mas você fala trollando, né? Muitas pessoas, inclusive eu não sabia o que era, poderia usar isso de uma forma achando que falar isso, né? Como fosse uma brincadeira, né? Mas a gente vê bem aqui que não é. Os trolls da internet, predominantemente, são cartazes anônimos. E eles perceberam que poderiam trabalhar juntos usando plataformas online, como Twitter, Facebook, Reddit, para tentar destruir a vida das pessoas que discordassem deles. Então, a partir do momento que os Gamergaters, né, que a hashtag Gamergate foi usada contra a Kim, né, que o namorado usou contra ela pela primeira vez,
e ali ele começou a usar de doxing e os trolls em várias plataformas para poder denegrir a Zoe Kim. Então, isso se propagou como Gamergate sendo algo a ser usado com esse intuito, né? Com o intuito do assédio e humilhação. Mas, a princípio, o uso do hashtag, como a gente viu no Twitter, ele não foi criado para isso. O hashtag foi criado para que as pessoas se encontrassem através, né, do assunto, os interessados no mesmo assunto, e assim pudessem trocar, né, informações e falar sobre o mesmo assunto, conhecer sobre o mesmo assunto. A intenção nunca foi o assédio, né, online. Então, eles descobriram, a partir daí, os Gamergaters descobriram que eles poderiam usar dessa força através de mensagens de troll e de doxing no Twitter, no YouTube, no Facebook, e assim denegrir pessoas que não concordassem com eles, qualquer um que entrasse, né? Ou vamos colocar aqui qualquer uma que entrasse e discordasse do que já estava no Gamergate, ela seria denegrida através dessa forma, né? Eles colocariam quadros de mensagens nas redes sociais, eles criaram uma linguagem que se encaixa com a sua ideologia, pessoas como os sarkesianos eram chamados de guerreiros da justiça social. Eles eles criaram essa forma de dizer para abreviar, né? Que o SJW eles colocavam. A gente pode pensar nisso como um termo depreciativo para as feministas radicais. Esse termo SJW. Ele é depreciativo, né? Para os feministas radicais. Então, toda vez, né, que alguma mulher entrasse ou alguém entrasse discordando, colocando da parte da misoginia, colocando sobre os assédios, vai haver essa classificação de SJW, né? Vou colocar assim, que é um depreciativo para as feministas radicais. Segundo os trolls, ao invés de queimar sutiãs e abandonar suas casas, como as feministas foram acusadas de fazer décadas atrás, o Gabriel, obrigado, Gabriel, ele colocou aí no chat o significado do SJW. Foram acusados de... então, segundo os trolls, ao invés de queimar sutiãs ou abandonar suas casas, como as feministas foram acusadas de fazer em décadas atrás, o SJW quer forçar a indústria do videogame a aderir a novos padrões politicamente corretos. É assim que os Gamergaters, os trollers, consideram, né, o SJW, essas pessoas que eles carimbam como do SJW. Eles carimbam como pessoas que querem forçar a indústria do videogame a aderir a novos padrões politicamente corretos, que elas acreditam que acabarão arruinando tudo o que torna os videogames divertidos. Agora, eu tenho aqui um artigo da Vox de 2020, uma parte de um artigo, porque essa parte que eu estou fazendo, a parte que eu fiz a explicação aqui das plataformas, eu fiz pesquisa, mas também é parte de um vídeo de Raquel, do Midnight Cry, seria o grupo da Austrália. E você já deve ter ouvido através dos Vespers, que a anciã às vezes conversa com alguma pessoa, faz perguntas, e dentre elas, essa Raquel é uma das pessoas que está também, e ela mostrou um estudo sobre isso na Austrália. A parte que eu estou fazendo essa leitura agora é uma parte que é de um estudo do ancião Talbot, no Canadá. E ele tirou esse artigo do Vox
de 2020, e fala o seguinte: o Gamergate tinha tudo a ver com disfarçar um desejo sincero de violência e transtorno, vestindo de exagero, de hipérbole, de ironia, a fim de confundir as pessoas de fora, a fazer com que tudo parecesse menos sério. Como Evans, que é quem escreveu esse artigo, observou, Gamergate foi alimentado, em parte, por extremistas online, que inicialmente se uniram a jovens homens com comunidades de jogos sobre o que começou como humor irônico e piadas sobre o Holocausto, piadas sobre raça, diferentes, e mesmo que não fosse. E, com o tempo, todas essas coisas se tornaram menos brincadeiras. Essa tática foi uma estratégia deliberada que formou um núcleo do livro Extrema-Direita, e anos depois, do Gamergate. Os veículos de mídia continuaram a cair nessa tática. O troll, ele distorce, né? Eu conversei um pouco ali sobre o troll, que ele distorce a realidade a fim de enganar, de chatear. Então, a princípio, tudo era um humor irônico, era piada, só queria chatear, distorcer. E uma das formas mais significativas e perniciosas que os membros da extrema-direita utilizam é criar uma câmara de distorção à prova de sinceridade, em torno da qual é sua mensagem real. Eles fazem isso fingindo que realmente estão fazendo, satirizando. E assim, como se satiricamente os progressistas e os membros da mídia veem os conservadores. As coisas ficam muito confusas muito rápido, porque eles colocam como que eles satirizam, porque são satirizados, né? Porque eles afirmam que satiricamente, como os progressistas e os membros da mídia veem os conservadores, porque a maioria realmente nos games são conservadores. As coisas ficam muito confusas, muito rápidas. Por exemplo, digamos que eu faço um Photoshop da Hillary Clinton para que ela esteja sendo perseguida por lobos raivosos. Você vem e afirma que minha imagem é alarmante e sexista. Eu faço a imagem, faço o Photoshop, coloco a Hillary Clinton sendo atacada por lobos raivosos. Você entra, vê essa imagem e afirma que minha imagem é alarmante e sexista. Eu poderia, então, afirmar que a piada está em você, porque minha imagem é realmente apenas uma forma de isca e de distorcer a histeria liberal e a imagem da mídia. A imagem da mídia ela é distorcida, exagerada, de como a extrema-direita trata as mulheres e Hillary Clinton em particular. Então, a mídia coloca de forma distorcida e exagerada aquilo que, para os trollers, é só uma forma de chatear, de enganar, de brincar, satirizar. E, ao reagir a isso e ficar chateado, você caiu nessa, provando que os liberais são bebês chorões excessivamente sensíveis que habitualmente se queixam de questões triviais ou inexistentes. Consequentemente, você pode se sentir um tolo, né? um idiota, por ter levado a piada a sério. E descartar o próximo meme, obviamente sexista, que você vê sendo compartilhado online. Você pode até mesmo encorajar outras pessoas a ignorá-lo também, assumindo que foi elaborado por alguém que tentou zombar dos liberais por levar os trolls muito a sério. Então, é toda uma tática, né, que começa com provocação, né, satirizando, mas, na verdade, o que eles querem é que a mensagem que eles estão passando seja distribuída, e ela foi amplamente distribuída, nós sabemos, em 2016, nos Estados Unidos, né? E, tratando ainda desse assunto da foto, né, com Photoshop, da Hillary Clinton sendo atacada por lobos vorazes,
E durante todo esse tempo, a foto da Hillary Clinton e dos lobos, e muitos outros como ela, continuam a promover a violência contra as mulheres e um ódio a Hillary Clinton. O que foi, naturalmente, o verdadeiro objetivo todo esse tempo. Então, quando eu postei essa foto, a partir do momento que a pessoa postou aquela foto, o objetivo era esse: promover a violência contra as mulheres e um ódio àquela pessoa ali apresentada. Tudo isso para dizer que pode ser exatamente difícil para uma pessoa comum separar o trolling da extrema-direita, de mensagens sinceras da extrema-direita. Se você cair nessa, você está se adaptando à percepção ostensiva do movimento de cidadãos de esquerda, ou mesmo cidadãos moderados, como sendo histérica. Mas se você tentar julgar junto com esse exagero da alta-direita, intelectualizando-a, por exemplo, pintando-a principalmente como um comentário cultural, descascando-a como um trolling, ou simplesmente ignorando-a completamente, você corre o risco de passar por cima de mensagens realmente perigosas, racistas, misóginas, fanáticas, violentas, com simbolismo violento e uma linguagem violenta. Hoje, a extrema-direita usa rotineiramente esses métodos para atacar seus oponentes políticos e o que eles descrevem como politicamente correto. Muitas pessoas veem Trump como tendo catalisado isto, mas isso não é correto. A abordagem arrojada, racista, sexista e abusiva, que fez o uso pesado de insultos e piadas, começou com o Gamergate, em 2014. O sexismo, agora vou ler para uma parte de um artigo também da Vox, de 2016. O sexismo explícito do Gamergate levou muitos de seus membros ao 4chan, que nós falamos, né? Para misoginia. Nesses enclaves havia neonazistas, alguns irônicos nazistas, mas muitos outros totalmente sinceros, eram realmente nazistas, prontos para dizer-lhes que não eram apenas os jogos que precisavam ser salvos, mas a própria civilização ocidental. E nesse artigo ele continuou: eles não estavam mais lutando pelo direito de olhar para as mulheres, as mamas, né, nos videogames, mas lutando contra o genocídio branco, que já foi, aqui já vai sendo distorcido ao longo de 2014 para chegar até 2016, então agora em 2016 já é uma outra parte, né? Eles estão colocando ali como lutando contra o genocídio branco. De repente, a retórica estranhamente inflada, muitas vezes melodramática, do Gamergate fez mais sentido. Então, a gente pode vir aqui como está em 2016. Que o Gamergate já toma ao longo desse tempo do Gamergate, a partir do momento que já é percebido o poder que tem essa comunidade dos jogos, né? Com tantas pessoas neste meio, já se percebe esse poder e vai se transformar num poder político. Há muita sobreposição entre os gamergaters e os ativistas dos direitos humanos. Dentre eles também dos direitos dos homens, do Men's Rights Activism, do ativismo do direito dos homens. Então, há muita sobreposição entre os gamergaters e os ativistas dos direitos humanos, que se destacaram em conjunto com a ascensão de Trump, como nós temos visto nos vésperos, que a nossa senhora tem trazido bem claro para a gente. Todos eles eram misóginos e viam Trump como seu herói, que compartilhava sua misoginia. Eles apreciaram seus ataques ao politicamente correto,
e a sua vontade de denegrir as mulheres que ele sentia que o haviam atravessado. Antes de 2016, os MRAs do direito dos homens geralmente evitavam o envolvimento político, mas eles apoiaram Trump e ajudaram a impulsioná-lo à vitória. Não devemos esquecer o papel que Ben desempenhou na transição para a política. Como bem a Gisele colocou antes para a gente aqui, né? Que o Ben foi um assistente também para Trump, né? Em 2016. Então, aqui. Só um minutinho, por favor. Então, aqui a gente viu a transição, fomos até 2016, que nós podemos... 2016 aqui eu não vou entrar, mas o que nós vamos ver aqui é a eleição de Trump, né? Deu certo essa junção. Gamergators, de NRA, nós temos visto muito sobre os libertários, em todo de maneira geral, né? E aqui em 2016 também, Gamergate é considerado o bastião da extrema-direita. E que foi a proteção, né? Que é a proteção, é o muro, é o que protege, é o que delimita e traz proteção para a extrema-direita. Então, nós podemos ver aqui, além de ver toda a importância, né, porque a gente chegou até 2016 com a eleição de Trump, a respeito do gamer, né, desse mundo dos jogos também, né? Em 2014, havia 1,8 milhões de gamers, de jogadores ativos. Em 2012, eram 3,24 bilhões na estimativa mundial. Então, de 2011 para 2012, um crescimento considerado, bem considerado, né, de 1,8 milhões para 3,24 bilhões. E a população e a indústria dos jogos, né, ela tem um patrimônio líquido de 300 bilhões. Então, a indústria dos jogos, do game, né, é maior do que a indústria da música e maior do que a indústria da música e a indústria juntas ainda é menor do que a indústria dos jogos. Então, só para fazer a finalização aqui, porque eu vi que já acabou o meu tempo. Só um minutinho. Eu queria fazer uma ligação aqui. Nessa linha aqui, rapidamente, fazer a ligação com essa linha. Aqui nós temos, a gente conectar tudo isso, tá? 1989, aqui nós temos 2001, seria a nossa linha, né? A linha dos sacerdotes. O decreto dominical. Nós temos o fechamento da porta da graça e temos a segunda vinda. Né? E, como a gente já viu aqui em 2014, essa caixa de todo o conteúdo, né, que nós teríamos que estar nos inteirando a respeito, em 2014 foi nos entregue fechada, né?
Então, a gente tinha que confiar todo esse caminho aqui que nós teríamos essa informação, e depois daqui, aceitando data, e esta data nós tivemos que aceitar o conteúdo, mesmo sem conhecer tudo aqui, e confiar que foi trazido, foi enviado a nós por Deus através dos seus mensageiros. Nós vimos que hoje, né, nós estaríamos aqui. Aqui. Nós estaremos aqui, através dos ensinamentos da nossa anciã, nós já temos esse conhecimento, e só para linkar com tudo que a anciã tem trazido para a gente e trouxe na apresentação de ontem, nós sabemos que o decreto dominical não é o que a gente sempre esperou, né? Que seria sobre o sábado, né? Mas sim que está ligado a gênero, e que com gênero vem a cultura. Nós temos visto muito isso, né? Sobre cultura. E nós temos aqui a visão do mundo a respeito disso. Né? Mas nós temos aqui, nessa parte, entre... eu acho que eu fiz a linha... Ver se eu consigo acertar aqui para eu usar esse espaço aqui. Depois eu coloco isso novamente para tirar uma foto e passar para vocês. Vou fazer uma linha aqui, que é uma linha menor. Seria 1989, 2014... né? E 2021. Nós sabemos que temos 2016, né? A eleição de Trump, como a gente mencionou tudo aqui até agora, né? Com relação ao Gamergate e tudo mais. E nós chegamos a essa conclusão aqui, que o Gamergate aqui, ele é como um tubo. Isso foi demonstrado na apresentação da Raquel, como um tubo que vai aqui até 2001. E aqui, esse tubo, é o Gamergate. E o que entra aqui para o Gamergate? Que a gente acabou de ver, né? Sobre. Entra o direito dos homens, o ateísmo, que a anciã tem trazido incansavelmente para a gente, e o libertarianismo. Tudo isso entra aqui para dentro desse tubo, que seria o Gamergate. O que a gente tem de retorno? A gente tem a extrema-direita. E a extrema-direita, mas em se tratando de política, agora não é jogo. Né? Então, a gente sabe que, através do Gamergate, mais uma prova para a gente de que a democracia está caindo. E o que é que está se alçando quando a democracia cai? Nacionalismo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Então, eu vou assumir que está bem esclarecido. Depois, a linha que eu apaguei daqui, eu vou colocar aqui para que todos... Eu vou tirar uma foto, colocar para que todos possam ter a informação. Querendo pesquisar mais sobre isso, tem um vasto gama de materiais, mas, assim, em síntese, né, o que a gente precisa entender é isso, é como chegou à extrema-direita através do Gamergate. E o quão misógino, né? O misógino e os assédios, e o quanto de ruim está envolvido nisso, né? E criou uma cultura que tanto a nossa anciã tem trazendo para nós hoje, e que, de certa forma, ainda que nós estejamos no mundo dos games, né? A gente está envolvido, essa cultura nos atinge, tá bem? Eu agradeço a vocês por estarmos aqui. Vamos fazer uma oração. Quem puder se ajoelhar.
Deus maravilhoso, agradecemos pela oportunidade, agradecemos por nos propiciar esse encontro online, sendo usado, né, para o estudo, para nos integrarmos, para entendermos melhor, para entendermos a mensagem profética que vem junto com todos esses estudos, essa mensagem profética também aqui inserida no estudo de Gamergate, sobre Gamergate, porque há uma mensagem profética aqui. Agradecemos e pedimos a vossa bênção sobre todos nesse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém.